Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 4. Vamos iniciar a exposição do capítulo 3. Essa exposição nós separamos em duas partes. Já vou explicando aos irmãos. Nós enxergamos no capítulo 3 um chamado de Deus. Agora, um chamado que tem dois públicos-alvo. Nós vamos ver, pela graça de Deus, nessa noite, um chamado para um destinatário, que é um público específico que Deus quer falar, ou que Deus está falando, e depois um outro público, a partir do versículo 5. Jonas 3, de 1 a 4, nós vamos ver o primeiro chamado, ou o chamado que Deus faz a Jonas, seu profeta, seu eleito, seu escolhido. Diz a autoritativa palavra de Deus: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém. Vamos orar. Ó Deus, na tua graça, te pedimos que o Senhor nos assista e nos faça, Senhor, compreender a tua voz, o teu chamado. Assim, ó Deus, como tu, de maneira soberana, de maneira misericordiosa e graciosa, falou segunda vez a Jonas e o chamou, ó Deus, novamente. E este, ó Senhor, atendeu a tua voz, mesmo que na sua imperfeição. Ó Deus, faz-nos, ó Deus, compreender o teu chamado. Não venhamos a resistir, ó Senhor, à tua palavra. Assim como tu manifestastes, ó Deus, misericórdia ao povo de Nínive, que te o faças, ó Deus, também nesta oportunidade. Em todas quantas o teu evangelho, ó Deus, foi proclamado, para que haja salvação, ó Deus. Só tu, ó Deus, podes mudar e mover os corações. Auxilia-nos nessa tarefa, Senhor, para que possamos falar, Senhor, com toda a clareza, Senhor. Apesar das nossas limitações e fraquezas. Precisamos falar com autoridade vinda de Ti e da Tua palavra, porque nós não temos sequer condição, ó Deus, inerente, de levantarmos a nossa voz e falarmos da Tua parte. Mas eis o Teu mandato, ó Deus, e confiados em Cristo nós o fazemos, para a edificação do Teu povo, para a propagação, Senhor, da Tua palavra, para a salvação dos Teus eleitos, para a glória do Teu nome, Deus. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a soberania de Deus é algo que ela precisa saltar aos nossos olhos, principalmente ao contemplar o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro bastante conhecido, muito provavelmente, talvez pelo fato de a gente ver registrado nas Escrituras uma pessoa ser engolida por um grande peixe, passar 3 dias, segundo as Escrituras, no seu ventre, e ainda depois sair vivo. Essa história é muito contada para as crianças, né?
Muito se conta a história para as crianças, a história do profeta Jonas. Muitos consideram a história de Jonas, registrada na Bíblia, uma fantasia. Porque como pode um homem sobreviver dentro do ventre de um grande peixe durante tanto tempo? 3 dias. Aos nossos olhos, é impossível, seria mais alguma história. Mas uma história bíblica para retratar Deus, a mensagem de Deus. Muitos até podem achar que Jonas de fato foi chamado, mas não aconteceu isso. Houve um floreio, né? Assim como se pegam os livros, os acontecimentos, e se registram em livros, e aquele que registra, ele usa de fatos extra acontecimentos. Podem ter dito isso também de Jonas. Como também quando se fazem adaptações de livros para as telas do cinema, você vê, se eu li o livro, mas isso aqui no filme não tinha. Houve um acréscimo aí para adequar, né, ao público do filme, porque o público daquele que assiste nem sempre é o mesmo do leitor. Podem considerar tudo isso, mas o fato é que a história de Jonas, ela é muito conhecida nas Escrituras. Entretanto, irmãos, muito além da concepção de uma história, de um conto, de um mito, nós temos não somente aqui uma verdade a respeito de um acontecimento, como também precisamos enxergar e olhar e contemplar o livro de Jonas sob a perspectiva da soberania de Deus, acima de tudo. As crianças devem compreender que a história de Jonas está muito além de alguém que foi engolido por um peixe. E desejo que Deus lhes faça entender também a respeito de todo o controle de Deus sobre a vida de Jonas e sobre todos os fatos relatados nesse pequeno profeta. Deus é soberano e isso é que deve saltar aos nossos olhos. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Deus é soberano sobre a salvação. Isso, irmãos, é o que afirmamos e reafirmamos, é disso que cremos e por isso certamente estamos aqui. Para não só prestar um culto ao Deus soberano, mas para ouvir aquilo que o Deus soberano tem para nos dizer por meio da exposição da sua palavra. Nós cremos nisso. Os irmãos do passado creram nisso. Aqueles que foram soberanamente chamados, desde Adão até os nossos dias, creram nesse Deus soberano. Nossas confissões de fé afirmam isso. No capítulo 3, a respeito do decreto de Deus. Todas as confissões de fé históricas reformadas afirmam essa verdade que está clara e inequívoca nas Escrituras. Se você for olhar a confissão belga, ela diz isso. Do século XVI. A confissão helvética também do século XVI. As confissões do século XVII, de Westminster, Confissão de Fé Batista de 1689, a Declaração de Savoy também do século XVII, dizem que Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, decretou todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Então a história de Jonas não é algo fantástico, mitológico, criado. Aquilo aconteceu porque Deus, na sua palavra, registrou e estava no seu decreto. Pela divina providência, Deus vai ordenar e fazer com que tudo que ele decretou aconteça, fazendo uso dos meios. Mas Deus não está preso, escravizado aos meios. Ele pode operar sem os meios, acima e contra esses meios, como lhe aprouver. Também assim nós professamos.
Foi isso que aconteceu na vida de Jonas. Um profeta do Deus soberano, na sua loucura, se dispôs a desobedecer à vontade de Deus. Achou bem ele que poderia mudar a determinação de Deus, que Deus havia já determinado nos tempos eternos. A ordem que Deus deu a Jonas foi: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Ele, ao invés de ir para Nínive, como havia recebido a ordem do Deus soberano, rebelou-se e foi para Tarsis, achando que podia fugir da presença do Senhor e mudar a determinação de Deus. Então Jonas foge do seu chamado. Deus tinha um chamado para ele e ele vai para Tarsis, pensando que pode fugir. Mas ele não vai concretizar esse seu propósito. Ele sequer chega a Tarsis. Por quê? Porque Deus não muda, irmão, sua vontade. Deus não muda sua vontade só porque você não gosta da vontade dele. Deus não muda sua palavra porque você não gosta da palavra de Deus, não gosta dos mandamentos do Senhor. Deus não vai fazer isso. Jonas, irmãos, vai para Nínive. E ele vai para lá, porque Deus o chamou e está determinado no seu decreto eterno, que é para ele ir para lá e para ele pregar. Ele não queria ir. Ele tinha uma razão, ele não queria que os assírios fossem alcançados pela graça de Deus. Por quê? Porque Deus tinha dito que os assírios iriam disciplinar Israel. E ele simplesmente colocou isso no seu coração. Bom, tinha um motivo. Não era uma birra simplesmente de Jonas. Os assírios, ora, a ficha dos assírios era terrível. O que nós temos, irmãos, nos livros de história, dizem que os assírios eram cruéis, sanguinários, impiedosos, desumanos. Um historiador chamado Modesto Marques escreveu que quando um dos imperadores da Assíria voltou de uma guerra, ele fez questão de que registrassem o seguinte: o sangue do inimigo sacrificado corria como as correntes dos vales, e suas cabeças rolavam nas cidades como o milho nos montes. Esses eram os assírios. Então, Jonas tinha um motivo para não querer a misericórdia de Deus sobre os assírios. Não era justificável o seu motivo, porque a vontade de Deus é soberana. O chamado de Deus é soberano. Por isso, irmãos, que não importa muito o que Jonas pensa a respeito dos assírios. Para Deus, não. Assim como Jonas, nós somos servos. E o servo cumpre aquilo que o seu Senhor nos manda. E Jonas vai porque Deus quer, e não porque é a sua vontade. Isso nos mostra, irmãos, que agindo Deus, ninguém pode impedir, o homem não pode impedir. O homem não tem como impedir a vontade de Deus sobre a sua vida. Não há como, não há a mínima possibilidade. Por isso, que olha o que é que Deus vai fazer com Jonas. Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O grande peixe o engoliu, depois dele ter sido jogado ao mar pelos marinheiros. Passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e o peixe o vomitou na terra, amando do Senhor, porque o propósito de Deus é soberano na vida dos seus, na vida daquele de quem ele chama. Em especial na vida daqueles que Deus chama para proclamar a sua palavra. Então, demos o seguinte título, irmãos, ao
ao sermão dessa noite. Características do chamado soberano de Deus. Olhando por esse exemplo de Jonas, que características nós podemos observar do chamado de Deus, do chamado soberano? Primeira característica: o chamado de Deus é persistente e é irresistível. Nós cremos nisso, né? A chamada de Deus, o chamado de Deus é irresistível. Olha o versículo 3. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. De forma clara. Deus, irmãos, não deixou o seu propósito. Ele não mudou de propósito, ele não mudou de opinião, ele não mudou de intenção, ele não reescreveu a história. Porque Jonas não queria ir para lá. Abrindo um rápido parênteses, muitos leem aquela palavra presciência na Bíblia, né? Ele diz assim, ó, Deus decretou porque ele sabia que a pessoa ia negar ou aceitar. Meus irmãos, Jonas negou ir e Deus mudou. Deus reescreveu o seu decreto. Deus disse, você vai porque eu quero. Porque eu determinei. Eu sou o soberano. E a minha vontade vai ser cumprida. Na sua vida, na vida dos ninivitas, na vida de quem eu determinar. Se Deus é soberano, irmãos, o chamado dele também é soberano. E quem ele chama vai cumprir com o que ele determinou. E seus meios providenciais farão com que todas as coisas cumpram com o propósito pelas quais foram criadas. E ele criou tudo, conhece tudo e irá dispor de tudo. Vejam, para fazer com que Jonas cumprisse com o chamado, Deus usou o mar. Deus usou a tempestade. Deus usou os marinheiros. Deus usou as sortes. Estão lembrados que lançaram sortes e caiu sobre Jonas? São os meios, irmãos. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão. Deus usou tudo. Deus usou um grande peixe. Ele conhecia, ele sabia que dentro do grande peixe, Jonas poderia ser preservado. Ele não criou. Ele fez isso. Ele proveu todas as condições, mesmo Jonas sendo enlaçado pelas algas, que ele mesmo diz, né, que tocavam sobre ele. Jonas foi preservado lá com oxigênio, com a temperatura, com a condição que era necessária para ele sobreviver. Bom, certamente ele não estava no submarino de primeira classe. Mas ele estava embaixo do mar, cumprindo com o propósito de Deus na vida dele, que era a disciplina. E Deus lhe sustentou lá. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um chamado para ele. Meus irmãos, olha, nós não temos como compreender na totalidade a vontade de Deus, seus pensamentos. Porque a gente olha e nós vimos aqui, até junto com os irmãos posteriormente, ficamos vendo como Deus salvou, irmãos, inclusive aqueles marinheiros, em função da desobediência de Jonas. Então, irmãos, não nos cabe ou não nos nem é importante a gente compreender nem a vontade de Deus, mas sim atender à vontade de Deus. Glorificar o nome de Deus, contemplar a sua soberania e nos curvar diante da sua soberania. Nós não vamos entender
na sua totalidade a vontade de Deus, seus planos. Ele disse: meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Então não tente não compreender, entender, que você não vai entender. Porque você tem que se curvar. E aqui Deus está nos mostrando que quando Deus chama alguém, Ele dá uma missão, aquela pessoa vai cumprir com aquele propósito. Jonas errou, mas o que é que Deus fez? Corrigiu sua falha, corrigiu seu caminho. Ele estava numa rota errada, Deus mandou ele para a rota certa. Correta, porque ele tinha uma missão, tinha um propósito para Jonas. Podemos, irmãos, contemplar assim a graça de Deus na vida do seu servo. Tudo isso é graça na vida de Jonas. Jonas, inclusive, certamente pensou que no ventre do peixe era o fim dele. Quem não pensaria? Que ali ele tinha chegado ao fim. Mas quando Deus chama, irmão, sua graça e seus meios providenciais são de tal maneira que o seu chamado é irresistível. Nós temos, irmãos, muitos outros personagens bíblicos que tentaram resistir ao chamado de Deus. Mas como Deus lhes tinha um propósito, todos eles foram cumpridos. E Deus lhe foi gracioso. Deus foi misericordioso. Isso também é uma palavra de ânimo para nós. Porque não poucas vezes nós também nos rebelamos contra a vontade de Deus. Deus está dizendo o caminho, Deus está nos mostrando um caminho. Deus está nos direcionando para algo, para fazer, para realizar. E nós resistimos. Isso aconteceu. Aconteceu com vários outros personagens bíblicos e Deus lhes corrigiu a rota. Deus lhes deu uma nova chance, lhes deu uma nova oportunidade para fazer a vontade dele. Para nós é uma oportunidade, para Deus é uma determinação. Porque vai ser feito sim a sua vontade. Deus restaurou a sorte de muitos. Inclusive tem o Salmo, 126, que nós cantamos, que Deus restaurou a sorte de Sião, quando lhes proveu a saída do cativeiro. Deus tirou muitos do fundo do poço. Deus tirou Davi do fundo do poço. Lhes perdoou, lhe corrigiu a rota quando ele pecou gravemente, cometeu muitos pecados. Nós sabemos. O grande Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus lhe perdoou, lhe corrigiu. Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Só podia ser propósito, irmão. Jacó é exemplo de... Jacó era para ir direto, sem perdão. Um mentiroso, um enganador. Enganou seu irmão, seu pai. Mentiu, trapaceou. Ardiloso. Deus disse: eu tenho um propósito na sua vida. Você vai cumprir com o meu propósito. Deus o quebrantou. Deus o humilhou. Deus deixou uma marca na sua perna. E muitos outros. Tem o apóstolo Pedro. Andou com Jesus, era o mais valente, o mais disposto. É aquele que negou Jesus 3 vezes. Teve 3 oportunidades e nas 3 negou. E Deus disse, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Vai cuidar da minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos,
A vida cristã vitoriosa, ela é marcada por recomeços. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de rever as nossas rebeldias e retomar o caminho correto. O inimigo, ele sempre vai nos acusar, sempre vai nos lançar seus dados, suas setas, e vai querer que nós fiquemos prostrados, mas Deus nos levanta. Porque seu chamado é soberano, é irresistível, é providencial. Não são poucas as vezes que nós fazemos como Jonas. Mas Deus usa a sua disciplina para nos restaurar, nos soerguer depois de uma queda, depois de um tropeço, depois de uma vergonha terrível em que nós passamos. Ele vai nos levando. O primeiro passo é o arrependimento. Nós vimos que quando Jonas orou, depois que Jonas se arrependeu, a coisa mudou. E Deus fez tudo isso para que ele orasse e se arrependesse. Então é graça. É graça. Toda aquela situação que aconteceu com Jonas foi graça. Tudo. Tempestade, acusação, ventre do peixe, 3 dias, angústia, dor. Foi graça. Foi misericórdia. Foi misericórdia. E esse exemplo, irmãos, é um exemplo para nós agirmos também com misericórdia. Deus foi misericordioso com Jonas, e nós devemos ser misericordiosos também uns com os outros. Deus corrigiu Jonas, levou ele de volta para o caminho, lhe soergueu e disse: vá em frente. Devemos aprender com Deus e deixar de lado o padrão da carne, porque qual é o padrão da carne? Quando nós somos atingidos, porque Deus foi atingido por Jonas. Jonas desrespeitou-se e rebelou contra Deus, contra a sua vontade. Muitas vezes acontece conosco, né? Com o nosso irmão, com o nosso próximo. Ele age contra nós e nós usamos o padrão da carne, o padrão do mundo, e não agimos com misericórdia. Nós queremos que Deus haja conosco com misericórdia, mas nós nem sempre, invariavelmente, nosso coração nos leva a não sermos misericordiosos. Nós tomamos o padrão do mundo. O padrão do mundo é sem graça, zero graça, total juízo. O mundo não perdoa os erros, critica, expõe, potencializa, até aumenta os erros. Assim são as pessoas. É assim, mas não foi assim que Deus fez com Jonas. Não foi assim. O Evangelho nos mostra uma coisa diferente. O Evangelho nos mostra a misericórdia acima de tudo, o perdão, a compreensão. Na Bíblia nós temos inúmeros textos que vão dizer: suportem, ajudem, leve as cargas uns dos outros. E tem um versículo-chave que está lá em Tiago, que diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é graça que nós recebemos da parte de Deus. É misericórdia e que nós devemos também agir de tal maneira com o nosso próximo e com o nosso irmão. Meus irmãos, uma pergunta. Se Deus é soberano, então ele também é onisciente. Ele sabia que Jonas ia desobedecer, ou não sabia? Sabia.
E por que ele insistiu segunda vez com Jonas? Por causa da sua vontade, da sua determinação. Deus, irmãos, não vai, meus irmãos, preste bem atenção nisso. Deus não precisa da gente. Se você está enganado, você fica muito enganado se Deus deu alguma capacidade, algum dom, algum talento. E você está desenvolvendo isso bem na igreja. Graças a Deus por isso. Mas não pense que Deus está precisando de você, não. Deus não precisou de Jonas. Jonas é que precisava de Deus. Deus não precisa de mim, de você, para fazer sua obra, não. Ele não precisa. Quando Deus nos usa, é pura graça. Agradeça a Deus. Ele, de fato, usa. Ele salva, busca, salva pecadores e envia pecadores, como Jonas. Porque ele tem um propósito nas suas vidas. E essas pessoas devem dar graças a Deus, porque elas foram escolhidas para glorificar a Deus nas suas vidas. E isso é a razão pela qual nós somos salvos, para o louvor da sua glória. Porque jamais o propósito de Deus vai deixar de ser cumprido na vida daqueles que Ele chama. Jamais. Mas não pense porque Ele lhe chamou, Ele está precisando de você, não. É você que está precisando dEle. Se Ele lhe chamou é porque é graça. É favor não merecido da sua parte. Não se ensoberbeça, que seu coração não fique cheio. Agora saiba que o chamado dele é persistente e é irresistível. A segunda característica do chamado soberano de Deus que eu quero trazer para os irmãos é que é um chamado específico. Muitas pessoas, muitos cristãos, eles usam uma expressão, pelo menos era muito comum na minha época de adolescente e de jovem, escutei muito. Mas usam essa expressão sem ter noção, na grande maioria das vezes, do que ela significa. Muitas pessoas dizem, Deus tem um propósito na tua vida. Já escutou isso, irmão? Deus tem um propósito na tua vida. Eles falam, mas não tem noção disso. Irmãos, Deus tem um propósito específico na vida dos seus chamados, na vida dos seus filhos, na vida dos seus eleitos. É verdade que Deus criou todas as coisas para o seu determinado fim, até o ímpio para o dia da calamidade. Isso é o que diz lá em Provérbios. Entretanto, quando você diz que Deus tem um propósito específico na sua vida, é bom você ter noção disso. Por quê? Porque é um propósito para que aquela pessoa seja um vaso de honra, ou é um propósito para aquela pessoa ser um vaso de desonra. É bom você ter noção disso. Deus tem sim e tinha um propósito específico para Jonas. E o chamado de Deus, ele é específico na vida de cada um dos seus eleitos. Atente bem para isso. Versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Os irmãos vão entender por que a gente diz que o propósito é específico, é determinado, é intencional, é direcionado e deve ser cumprido tal qual Deus o deu. Qual era a missão de Jonas? Vai à grande cidade de Nínive. Jonas não tinha a opção de escolher para a cidade para a qual deveria ir. A Síria tinha muitas cidades. É possível também que tivesse uma cidade mais violenta e mais pecadora do que Nínive. Mas Deus chamou Jonas para ir para onde? Para Nínive. Nós costumamos dizer, irmãos, não podemos ser nem mais justos do que Deus, nem mais misericordiosos do que Ele. Então, isso significa dizer que nós devemos fazer exatamente aquilo que Ele nos diz na sua palavra. Aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele
que nos ordena a fazer, nós devemos fazer, porque nós não temos a compreensão da grandeza dos propósitos de Deus. Nossos pensamentos não chegam até Deus. Então é comum a gente querer ser mais misericordioso do que Deus e também querer ser mais justo do que Deus. Mas nós devemos atender o chamado de Deus que está na sua palavra. Ele diz, faça assim, haja dessa maneira e vai dar certo, mesmo quando você não compreende. Assim para Jonas o chamado dele era específico, assim para conosco. Deus tem um chamado específico, tem missão específica ou missões específicas para cada um de nós. Deixa eu procurar ser mais claro aqui. Deus diz assim, você vai até a cidade de Nínive e vai proclamar aquilo que eu disse que você tem que falar. Você vai falar especificamente aquilo, ou seja, você vai para aquela cidade e você vai dizer a mensagem que eu passar para você. Nada mais, nada menos. Vamos supor, irmãos, que Jonas, então, ele, em função daqueles 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o coração dele tivesse amolecido. Mais do que o normal, digamos assim. Ele disse, meu Deus do céu, eu estou fugindo aqui da presença de Deus, eu estava fugindo da presença de Deus. E veja que loucura eu cometi. Olha o que foi que eu ia fazer. Ia para o lugar mais distante que eu tinha conhecimento. Por meio de uma viagem mais longa possível. Ia para um povo e um país que não tinha nada a ver com aquele que Deus determinou que eu fosse. E Deus agora me fez retomar o caminho. De forma misericordiosa, de forma providencial. Me fez compreender que a salvação pertence a Ele. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de pregar em Nínive, eu vou pregar na Síria todinha. Eu posso até começar em Nínive, mas eu não vou ficar só em Nínive. Eu não vou. Porque a palavra de Deus, ela não pode ficar restrita só aos ninivitas. Todos os assírios devem ouvir. Se Jonas fizesse isso, irmãos, ele estava errado. O chamado e a ordem de Deus são específicos. Lembra que Paulo tentou fazer isso? Paulo tentou pregar na Bitínia. Deus disse, não. Passa a Macedônia. Vai para lá, que é lá onde eu quero que você pregue. Chamado de Deus, irmão, é específico. A gente precisa entender isso. Para atentar para o que Deus está nos mandando fazer, nos ordenando. A ordem é clara. A ordem foi clara para Jonas e muitas vezes a ordem tem sido clara para nós, mas acontece isso. Ou nós somos dados a 8 ou a 80, né? Ou faz de menos ou quer fazer de mais. A ordem era essa. Ele tinha que ir para Nínive e pregar. Pregar o quê? O que Deus tinha dito para ele pregar. Nem a mais, nem a menos. Eu pergunto, irmãos, olhando para o contexto dos nossos dias, nós vimos qual era a mensagem, né? Deus não deu uma mensagem para Jonas, ele viria pregar, não foi? Você tem que se arrepender, porque senão em 40 dias o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Não é essa a mensagem. Mas eu me pergunto, Deus deu essa ordem para Jonas antes dele ter desobedecido, não foi? E depois dele ter desobedecido, a ordem permaneceu a mesma. Mas entre a primeira e a segunda ordem, houve coisa na vida de Jonas fantástica. É ou não é? Toda aquela situação com os marinheiros, com o peixe, com a tempestade, o peixe vomitar Jonas exatamente na direção que era para ele ir. Eu pergunto aos irmãos, será que não caberia ali um testemunho de Jonas? Meus irmãos, se fosse nos dias de hoje, Jonas estaria em quase todas as igrejas dando seu testemunho. Era ou não era, irmãos? Era.
Um testemunho como esse poderia sensibilizar os ninivitas. Jonas poderia mostrar as evidências de que esteve no ventre de um peixe. Hein? Poderia mostrar lá as algas que lhe envolveram, toda a sua situação. Quem sabe ele estava mais branco, né? 3 dias e 3 noites sem tomar sol, né? Na vitamina D. Então ele devia estar mais branco ainda. Quem sabe a pele enrugada. A mensagem não era para testemunho, irmãos. A mensagem era específica. A mensagem era específica. Pregar a palavra exatamente como Deus disse que era para pregar. Por isso nós dizemos, irmãos, que nos dias de hoje, o pregador, ele não deve pregar suas palavras. Ele não deve subir no púlpito para falar da sua experiência. Contar seu testemunho, ou está saindo contando testemunho de outros. O pregador tem que subir e não criar a mensagem, mas transmitir a mensagem, abrir a Escritura e dizer, assim diz o Senhor. Seja a mensagem que for, ele tem que pregar, ele tem que dizer, seja a mensagem dura como for. E normalmente é dura que primeiro que estremece é o pregador. Meu irmão, se o pregador tivesse que escolher mensagem, pode ter certeza que um monte de coisa na Bíblia ele não pregava. Porque o primeiro que é atingido é ele mesmo. Ele não está imune, pelo contrário. Nós não temos autorização, irmãos, para mudar a mensagem. É para pregar a Bíblia. Paulo disse, não deixei de vos transmitir, de vos ensinar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Eu, quando era mais jovem, escutei muito uma propaganda. Escutava na rádio e na televisão. E eu lhes digo que, parafraseando essa propaganda, as igrejas, irmãos, não são as casas José Araújo, onde quem manda é o freguês. Só os mais antigos é que entendem isso. Tem uma rede de lojas que o slogan era esse: onde quem manda é o freguês. Na igreja não é assim. Na mensagem não manda o pregador, não manda ninguém. Porque o chamado de Deus, ele é soberano e ele é específico. Ele é específico. Sua mensagem é específica e ninguém tem autorização de mudar. E aqueles que mudam, irmãos, vão pagar muito caro. Aí em Apocalipse diz que todos os flagelos desse livro vão para quem tirar e aumentar alguma coisa. É assim com aquele que prega também. Mas as pessoas não têm dado ouvidos a essa alerta, a essa advertência de Deus. Nos nossos dias, muitos têm alterado a mensagem de Deus. Muitos têm restringido o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Muitos têm limitado a proclamação do Evangelho, principalmente as bênçãos. A mensagem, normalmente, é siga a Cristo, mas não precisa carregar tanto a sua cruz, ou diminua a sua cruz. Diminua esse fardo que está aí nas suas costas. Venha por esse caminho que é mais fácil. Passe por essa porta que é mais larga. Deus vai entender a sua intenção. Deus conhece o seu coração e Ele vai levar em conta a sua intenção. Essa é a mensagem. Como diz uma música gospel, que já é conhecida, mas já tem um tempinho, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. É o que o pessoal diz aí, já é o bastante
Então pronto. Existe a marca de Jesus em você? Então tá tudo certo, tá tudo bem. Isso é um evangelho adulterado, irmãos. Por quê? Porque as pessoas querem se sentir bem, ter seu ego massageado, querem ser abençoadas, receber a unção à sua maneira, com seu entendimento, da forma que elas mesmas decidiram. Elas querem seguir o evangelho do seu jeito. Elas querem serem discípulos de Jesus Cristo ao seu bel prazer. Eles não olham as características que Cristo deu aos seus seguidores. Você quer vir a mim? Ótimo, é o melhor caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você vier a mim, você não vai ter fome, nem você vai ter sede, não é? Mas você vai ter que aborrecer pai e mãe. Você vai, se você amá-los mais a mim, você não é digno de mim. Seus filhos, você vai ter que mais amar a mim do que a seus filhos. Seu bom emprego, você não pode amar mais seu emprego do que a mim. Você não vai ser digno de mim. Sua esposa, seu esposo. As mensagens de hoje, a cruz não aparece. O custo de ser discípulo não aparece. São mensagens que falam de salvação, mas não de arrependimento, não de renúncia. Um conhecido escritor cristão, irmãos, publicou um livro com o título Com Vergonha do Evangelho. Recomendo fortemente. Com vergonha do Evangelho. É o Evangelho que se busca hoje, centralizado no homem e não em Deus. Não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus, não é a glória de Deus o mais importante. É a vontade do homem, é as necessidades do homem, é a satisfação do homem, é o bem-estar do homem, é o culto que agrada ao homem. Meus irmãos, por mais bem-sucedido, por mais sucesso que Jonas pudesse ter nas ruas de Nínive, em sua pregação, ele continuaria rebelde se não pregasse a mensagem que Deus lhe deu. Eu vou repetir. Se Jonas obtivesse sucesso na sua pregação, mas não pregasse o que Deus lhe deu, a mensagem que Deus lhe deu, ele continuaria rebelde. Versículo 3 de Jonas 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Finalmente, Jonas está fazendo o que Deus lhe mandou. Deus queria manifestar misericórdia para com aquelas pessoas, apesar das suas transgressões. Isso é muito interessante. O versículo 2 do capítulo 1 nos diz que essa cidade, e lemos no início, que era uma cidade marcada pela malícia. A palavra no original, irmão, significa maldade, corrupção moral, violência. Jonas 3,8 nos diz assim: mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então eles eram sanguinários, cruéis. Naum descreveu a cidade da seguinte maneira: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Está lá em Naum 3:1. Essa era Nínive.
cruel, violenta. Ainda segundo os historiadores, irmãos, eles diziam que eles eram tão violentos, os assírios, que quando entravam em guerra e venciam seus adversários, eles espetavam suas vítimas com estacas pontiagudas, vivos, e deixavam eles lá, expostos no calor do deserto, até morrer. Evidentemente que Deus se ira e manifesta e é justo, mas ele demonstrou compaixão pelos ninivitas. Por isso que enviou um profeta. Veja, irmãos, uma das grandes demonstrações de misericórdia da parte de Deus é quando ele manda um profeta. Quando Deus manda alguém pregando a sua palavra, é porque ele, evidentemente que a palavra é de juízo. Mas antes de tudo, isso é um ato de misericórdia. Porque é pela pregação do juízo, é a pregação da lei, que vem o conhecimento do pecado. Que vem o conhecimento do pecado. O problema, irmãos, é que toda essa misericórdia de Deus, ela ainda não estava encontrando guarida no coração de Jonas. Nós já mostramos para os irmãos por que é que a principal razão de Jonas não querer a misericórdia de Deus para com os ninivitas, mas isso não justifica, irmãos. O servo tem que cumprir aquilo que o seu Senhor manda. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então Nínive só tinha mais 40 dias antes de ser julgada por Deus e ser completamente destruída. Nós não sabemos, a Bíblia não diz como foi destruída. Vem em mente um pouco Sodoma e Gomorra, né? Mas Deus disse que iria destruir. Jonas mandou lá. Foi e deu o recado. O recado mandado por Deus, ele foi e deu. Aquele povo violento, sanguinário. E ele pensava que o juízo de fato viria, e ele desejava que o juízo viesse sobre aquela cidade. Ele desejava que Nínive pagasse pela sua violência. E ele estava lá. O que ele disse? 40 dias e essa cidade será subvertida. Foi isso que Jonas disse. Foi isso que Jonas disse. Ele atendeu ao chamado de Deus. Mas ele não proclamou a mensagem de Deus para arrependimento. Ele proclamou a mensagem somente para condenação. Ele prega, mas não demonstra amor pelas almas perdidas. Ele não manifesta compaixão. Ele prega juízo, julgamento. E isso, irmãos, é um exemplo que nós não devemos seguir. Mesmo que Nínive merecesse o juízo. Porque nós, irmãos, também merecemos juízo. Nós não merecemos, irmãos, misericórdia. A palavra já está dizendo, misericórdia é dada a quem está numa situação de miséria. Não uma situação boa. Graça é um favor que não se merece. Então, esse é um exemplo que nós não devemos seguir, porque Deus não pensa conforme nós pensamos. O sentimento de Deus não são os nossos sentimentos. E lembre-se, os irmãos, Jonas tinha acabado de ser salvo pela morte por conta de rebeldia. E nós já estudamos, irmãos, e vimos que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, o pecado de rebeldia é um pecado terrível diante de Deus.
Mas esse era o sentimento de Jonas, que é um sentimento comum nosso. Nosso, no nosso meio. No nosso coração. Pregar a lei sem oferecer graça. Falar da ira sem misericórdia. Destacar a condenação e minimizar ou esconder a salvação. Isso está errado, irmãos. Por isso, novamente, cito o pastor Tiago: o juízo, a misericórdia deve triunfar sobre o juízo e não o juízo sobre a misericórdia. Jonas queria ver aquela cidade destruída. Essa foi a sentença que o próprio Jonas deu, mas não foi a sentença que Deus deu para aquela cidade, e nós devemos ficar alerta para com isso. Eu quero concluir, irmãos, lembrando que o chamado de Deus na vida do cristão é soberano. Se você foi alcançado pela graça de Deus, o chamado que ele lhe fez, ele permanece. Ele é persistente e ele é irresistível. Ele fez um chamado para a sua vida. E ele vai fazer com que esse chamado ele cumpra com o seu propósito. Ele vai cumprir sua vontade em você. É melhor que você faça isso por meio da obediência do que por meio da rebeldia, como fez Jonas. Nos sermões passados nós vimos as terríveis consequências de desobedecer a Deus. Coisa terrível. Ser motivo de escândalo. Desonrar o nome de Deus. Ter um coração insensível. Ser exortado por ímpios. Uma vergonha. Não queira isso. Não queira isso. O chamado de Deus é soberano. Se você fizer desse jeito, Deus vai vomitar você na praia. Deus vai fazer com que você passe 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Não resista nem relute à vontade de Deus. Não pense que Deus vai chamar outro para fazer aquilo que ele lhe designou para fazer. Não. Se ele tem um propósito de você fazer, ele vai fazer com que você faça. E eu pergunto, que tarefa Deus tem lhe dado para você fazer? Qual é a tarefa que Deus tem lhe dado? Se ele lhe deu, a tarefa é sua. Você não pode delegar a outra pessoa. Não vai ser feita por mais ninguém. A responsabilidade é sua. Se você foi chamado, tem um propósito para isso. Isso estava na soberana e determinada vontade de Deus. Ele lhe conhece. Ele vai fazer com que você cumpra esse chamado. E, mais uma vez, eu quero lembrar para você que Deus não precisa de você para isso. Se Ele lhe chamou, seja agradecido, porque é graça da parte dele. Em segundo, lembra aos irmãos que o chamado de Deus é específico. Ele tem que ser cumprido do jeito que Deus determinou. Como Deus determinou. De nenhuma outra forma. Foi assim que ele disse para Abraão. Ele disse: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tinha muitas outras terras, irmãos, para Abraão ir. Mas Deus tinha uma específica. E foi para lá. E era lá que ele tinha que ir. Tinha que ser daquela maneira. Nós não devemos buscar adaptar o mandado de Deus. Adequar. Resumir, nem aumentar. Nós devemos fazer tal como Deus mandou. Não faça como Jonas. Não tenha no coração somente juízo.
carregue também a misericórdia. Eu sei que nem sempre é fácil ir para o lugar que Deus ordena. Nem sempre é fácil fazer o que ele deseja. Não era fácil para Jonas pregar e desejar misericórdia para aquele povo tão violento e sanguinário. O que nós devemos fazer é olhar para Jesus Cristo, a sua humildade e sua obediência. Ele foi um servo e cumpriu a vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olhe para Cristo. Somente em Cristo nós podemos e vamos cumprir verdadeiramente o nosso chamado. Em Cristo nós vamos atender o chamado soberano de Deus. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a cumprir, Senhor, o teu chamado. A atender, ó Deus, porque fazer o que tu mandas, ó Senhor, é gracioso. A tua vontade é sempre boa, Senhor, agradável e perfeita. Apesar de nós não entendermos. Mas a tua palavra, Senhor, a tua ordem não é para entendermos, é para obedecermos. Ó Senhor amado, nos ajuda a não resistir, a não nos rebelarmos, mas a fazermos como Cristo Jesus. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua, Deus. Nos ajuda, Senhor, para que possamos glorificar o teu nome. E te bendizer, Senhor, com as nossas vidas e com a missão que o Senhor tem para nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Encerramos o culto dessa noite.